Fala aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Cauê Novaes, sou empresário no meio digital há 5 anos. Para você que não me conhece ainda, sou dono de agência, toco infoproduto também, dou mentoria, tenho cursos, enfim, né? Todo esse tempo aí vivendo na internet. E sem mais delongas, vamos para o assunto que é o mais importante desse vídeo aqui. Você vai ver que todos os meus vídeos a gente é sempre direto ao ponto, né? Ponto principal, uma grande tendência que está se formando dentro do mercado digital aí atualmente, né? As famosas agências de automação, né? Não é porque a maioria das pessoas colocam já como um sentido pejorativo, né? No sentido ruim, quando a gente fala de tendência, mas algumas tendências realmente são boas, né? Por exemplo, essa questão de vender serviço de automação é extremamente lucrativo, inclusive a gente já validou aqui dentro da operação alguns projetos de venda de automação. A gente tem alguns alunos aqui de mentoria e consultoria que têm agências de automação e funciona muito bem, né? Então você consegue vender muito bem esse tipo de serviço, tem muita demanda e se vende sozinho, né? Então a gente teve o grande prazer de ajudar algumas agências desse formato a crescerem e se consolidar dentro do mercado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que você consegue vender esse serviço, quais são os pontos exatamente do porquê talvez tu migrar a tua operação de uma operação, sei lá, de tráfego, de social media, de design, para talvez uma agência de automação, que é algo que está bastante em alta no mercado digital, beleza? Dito isso, vamos para cima, pessoal. Vamos aqui para o primeiro tópico, né? Cara, a primeira coisa é que atualmente no mercado digital a gente tem uma demanda explodindo, ou seja, é muita gente que quer esse tipo de serviço. É tipo você observar o meio de, sei lá, de gestão de tráfego em 2020, entendeu? 2021, 2019, né? Porra, ninguém fazia gestão de tráfego, então a gente tinha uma demanda muito grande dentro do mercado, sacou? Então é a mesma coisa que está acontecendo também no mercado de automação, né? Tem pouco profissional para muita pessoa querendo comprar. Então isso daqui é um ponto muito importante, né? As empresas hoje elas querem economizar, pessoal, ou seja, querem faturar mais, né, com mais margem exatamente. Querem escalar, obviamente, colocar mais dinheiro no bolso e eliminar erros humanos. A gente vai ver que a automação ela age principalmente dentro de alguns processos padronizados. Por exemplo, o atendimento ele é padronizado. É a mesma coisa, basicamente, que o atendente, a secretária faz. Se é padronizado, um IA, uma automação poderia substituir, né? Ou seja, a automação resolve basicamente todos esses problemas. Então, pessoal, a gente tem uma demanda muito grande dentro do mercado. Todo mundo tá falando disso, né, dentro do mercado. Até o empresário aí da esquina, até aquele microempresário ali, cara, ele já está entendendo, já está vendo isso daí, já está vendo alguns anúncios, por exemplo, dentro do mercado. Isso é muito bom, porque ele já fica conscientizado da solução. Então fica mais fácil para você que tem uma agência vender o serviço para essa pessoa, sabe? Ele já está conscientizado, né, sobre a dor, o problema que ele tem, né? A maioria dos empresários também tem uma alta percepção de valor acerca desse tipo de serviço, né? Ao contrário de, por exemplo, você que é social media, você que é designer, você que é gestor de tráfego, cara, hoje, nos dias atuais, é como basicamente você fosse um funcionário premium, quando você é gestor de tráfego, social media, enfim, né? O cliente ele te vê como um funcionário a mais dentro da empresa, né? É o que está acontecendo hoje em dia, né? Não estou generalizando aqui, né? Mas boa parte das pessoas que não tem agência, mas sim é um gestor de tráfego individual, um social media que trabalha sozinho, design é a mesma coisa, acaba passando por esse tipo de problema, né? Porém, o serviço de automação, como é um serviço um pouco mais premium, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Cara, o empresário ele te olha com uma visão diferente, porque ele observa que aquilo dali é extremamente complexo. Por exemplo, serviço de social media não é um serviço extremamente complexo, não menosprezando, né? Mas o empresário ele consegue enxergar que se ele melhorar muito o conhecimento dele sobre produção de conteúdo e tudo mais, ele consegue fazer. Gestão de tráfego é a mesma coisa, tem o botão impulsionar, né, que está aí, tem muito empresário que acaba fazendo ali o botão impulsionar, né? Já quando ele olha a automação, cara, ele vê que aquilo dali ele não consegue fazer de forma nenhuma. Então isso te dá um lugar diferente, te coloca em uma prateleira diferente dentro do mercado, sabe?
Então esse cara ele quer automatizar os processos, e automatizar os processos é visto como uma solução de gestão e não só da operação. Quando a gente fala a nível de gestão, a gente não está falando demais de operacionalizar as coisas, né? A gente já está falando de um nível de um empresário que, cara, ele não tem gargalo mais operacional, ele quer melhorar aquilo que já é bom, sabe? Ele já fatura bem, digamos assim. Então o cliente consegue enxergar isso de uma forma mais flexível, né, digamos assim, que tem muitas opções em mãos para ele. Logo, ele consegue observar um ROI rápido, né, e acaba pagando mais para você também. Então, cara, lembra, tu tá numa prateleira diferente dos demais serviços. Cauê, eu que vendo aqui gestão de tráfego, isso é um problema para mim? Não, não necessariamente. A gente só está falando de algo que está surgindo dentro do mercado. Não estou falando que é bom, que nem que é ruim, né? Na verdade, tem mais pontos positivos do que negativos até para você que é gestão de tráfego. Né? Porque imagina aí, tu trabalha em conjunto lá com o gestor de automação. Esse cara vai converter 100% da demanda que tu mandar para o empresário. Né? Imagina lá, tu faz tráfego, envia lead para esse cara, mas esse cara não consegue converter porque o atendimento não é bom. Chega o gestor de automação e resolve isso com um atendente com IA, por exemplo. Né? Então, acaba sendo também um ponto muito positivo para você. A única coisa que eu falo são prateleiras diferentes a nível de resolução de problemas dentro da operação. Né? E eu vou falar disso daqui também. Cara, tu tem um ponto de entrada muito estratégico na empresa desse cara. Né? Tu começa lá talvez com automação simples de atendimento básico, de agendamento ali, né? E logo o cliente ele quer automatizar tudo dentro do negócio dele. Então vamos lá. Tu primeiro vai automatizar lá a questão do ticket. Né? A questão do ticket não. A questão do atendimento. Né? Então beleza. O cliente chega, é atendido por um IA e acaba agendando ali uma consulta de forma automática. Né? Já verifica lá no Google Agenda de como é que está a agenda. Algumas automações já fazem isso dentro do mercado. E alguns desses mentorados aí que eu falei para vocês fazem isso daqui com uma certa tranquilidade até. Né? Então eu vou considerar aqui como uma automação simples. Esse é o primeiro nível. O segundo nível já poderia ser uma automação de CS, né? De sucesso do cliente, de fazer avaliação, por exemplo, né? Pedir para esse cliente ali avaliar eles no Google Meu Negócio, então fazer esse disparo ali algumas vezes durante o mês, né? Então, pô, já seria um pouquinho diferente. Vamos supor que o teu cliente é um infoprodutor. E esse infoprodutor, ele acaba precisando de vender mais produtos para o cliente dele. O que é que faria isso muito bem? Uma automação, cara, com uma IA ali treinada com o conhecimento desse cara, né? Vinculada no GPT, um bot, enfim, né? Então, cara, tu consegue fazer mais vendas em cima dessa automação simples que tu começou. Então é como se fosse um cavalo de Troia, sabe? Tu entra na empresa desse cara através de um serviço, entre aspas, simples, e vai chegar um momento que ele vai querer fazer diversos outros serviços contigo, né? Então é muito fácil de tu expandir o teu ticket com um serviço como esse, né? Cara, tu tem uma economia como a oferta principal, como uma proposta central ali de venda desse produto. Né? A automação bem vendida substitui um funcionário. Isso é básico. Né? Logo, isso acaba gerando uma redução de cerca de 30 a 70% nos custos operacionais desse empresário. Cara, se a gente falar aqui de apenas 20% de um empresário aí que talvez vamos colocar aí que ele lucre, né, 100 mil por ano, a gente está falando aí de 20 mil, né, por ano de economia, né, porra, é uma belíssima grana no bolso deles, falando de um empresário pequeno. Isso daí fora já dessa margem, a gente validou aqui que fica dentro dessa margem de 30 a 70% de economia. Tem alguns negócios aqui que esses alunos que eu falei para vocês conseguem reduzir sim 70% de custo operacional, né? Então, por exemplo, tirar CS, tirar atendente, enfim, cara, dá para fazer muita coisa com isso daqui. O empresário, quando ele olha isso daqui, cara, eu vou reduzir, porra, 50% do meu custo operacional. A gente está falando aqui que esse cara, ele vai ter um lucro 50% maior. É como se ele estivesse fazendo 50% a mais de vendas, né? Então, porra, esse cara olha isso daqui com um olhar muito bem, né? E é muito fácil de ele entender. Cara, eu vou fazer tu economizar mais, vender mais através de uma produtividade e automação. Imagina aí, tu vai ter um vendedor que não dorme, que não vai, sei lá, te colocar um processo nas costas, né? Te colocar no pau, como a gente fala aqui na Bahia, né? Através de processos trabalhistas, né? E tudo mais. Esse colaborador ele não vai ficar doente,
porque é uma automação, né? Porra, dá para fazer muita coisa, né? Então esse empresário olha isso daqui com muito bons olhos, né? Isso daqui é meio óbvio, né? Mas tu acaba tendo uma recorrência e uma opção natural com esse cara, né? Depois da primeira automação, o cliente quer manutenção, quer manter aquilo rodando, né? Quer atualizações, novas rotinas, né? Uma receita contínua que tu acaba tendo através desse formato. Então, por exemplo, melhorar as automações mês após mês, né? Através da inteligência que a própria automação gerou. Então, gerou lá um histórico. Através desse histórico, são dados, né? A gente otimiza esses dados. Então, pô, dá para fazer muita coisa, né? Atualizar isso daí constantemente, colocar novos formatos, novos canais de aquisição dentro da empresa desse cara, vender mais para os mesmos clientes, cara. Esse cara vai sempre querer que tu fique perto dele, né? Fora isso, o upsell é tu vender mais coisas para esse cara. A gente falou aí já anteriormente. Cara, isso daqui é uma solução de bastidor. Isso daqui não é uma regra, de fato, porém tu não acaba precisando de tanta exposição e uma audiência ou marca pessoal, né? Por exemplo, eu vendo aqui mentoria, serviços, cara, e tudo mais. O que é esse vídeo? É a construção de audiência, né? De uma marca pessoal em cima do meu nome, em cima do Cauê, né? Sem o Cauê, a gente acaba ficando ruim das pernas. Logo, isso é, entre aspas, uma desvantagem, né? Porém, se tu vende uma automação, porque, primeiro, se uma pessoa compra de mim, ela compra baseada na autoridade que eu gerei, né? Então tem que provar isso com prova social e tudo mais. Mas, cara, se tu vai vender uma automação, tu não precisa de prova social. Só precisa mostrar funcionando, só isso. Só precisa mostrar o resultado final de como é que fica. Se tu vai vender uma automação de atendimento, minimamente tu tem que ter uma automação de atendimento do teu próprio negócio. Vamos supor que esse cara cai através de um canal de aquisição, de um funil ali utilizando tráfego. É atendido por um IA muito bem. Se tu chega numa call de vendas com esse cara falando que ele passou pelo processo de triagem com o IA, cara, já tá vendido, mano. Não precisa nem fazer muita coisa, entendeu? E óbvio, pra gente finalizar aqui, tu acaba tendo um posicionamento premium. Tu deixa de ser aquele prestador de serviço, como eu falei anteriormente, que acontece nos demais serviços aqui no digital, para se tornar a mente estratégica por trás da operação automatizada. Em boa parte dos casos aqui, tu vai digitalizar um negócio que é 100% físico atualmente, né? Então, cara, esse cara ele vai te ter como um braço direito ali dentro da empresa dele, beleza? Então, cara, vocês conseguem fazer muita e muita coisa através disso daqui, beleza? Dando um spoiler aí, todos os mentorados que estão aplicando, estão entrando dentro do mercado de automação, tentando ótimos resultados. A gente está falando aqui de vender serviços de 10, 15, 20 mil reais de valor de implementação, só de implementação na primeira paulada, fora a recorrência do que tu vai receber ao redor dos meses, né? Para poder fazer essa manutenção ali, as atualizações e tudo mais, né? Contratos bem grandes, 6 meses, 12 meses na grande maioria dos casos, né? Então, cara, tu tem uma oportunidade, uma brecha de mercado muito boa. Quer aprender isso daqui mais a fundo? Cara, ou me manda uma mensagem lá no Instagram, a gente tem consultoria, mentoria aberta aí, basicamente full time. Se tu quer entrar dentro desse mercado de prestação de serviço e realmente copiar tudo que eu faço por aqui, de canal de aquisição, de formato de produto, de modelo de negócio, tem também o meu produto S5D aqui na descrição. Sistema 5 dígitos, não chegou ainda nos 5 dígitos mensais, cara, esse é o produto de entrada. Tá mais avançado, cara, vai para a mentoria Pantera Scale, que é o teu momento. Vai lá no meu Instagram, @ocauenovaes, me segue para ver a rotina. E, cara, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!